Coronavírus. Será um castigo de Deus para a humanidade? Olá, eu sou o pastor Edeilson Silva e quero aqui nesse vídeo falar de uma pergunta que o irmão me fez no direct do Instagram, onde ele me perguntou se coronavírus era um castigo de Deus para a humanidade, pelo sofrimento e pela dor que tem causado nas famílias. Mas antes de começar, eu quero pedir aqui para você que se inscreva no meu canal, dê o like nesse vídeo, não deixe de ativar o sininho das notificações para receber quando postarmos um novo vídeo aqui, receber a notificação. E já quero convidar você também para uma corrente de oração que vamos estar fazendo aqui no canal, que vai estar começando na segunda-feira que vem, que você faça parte dessa corrente. Deixe já aí nos comentários seu pedido de oração, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente você, a sua família, vai fazer maravilhas na sua casa. Então, meu irmão, a gente sabe que muito se comenta sobre esse vírus, muito se fala sobre esse vírus. Eu já vi pessoas postando num site, uma postagem num site, onde dizia que o coronavírus é um castigo de Deus pela homossexualidade, que está no depravamento muito grande, um afrontamento à igreja. Já vi também pessoas dizendo que o coronavírus, tem vídeos falando que o coronavírus é um castigo de Deus por conta de alguns zombamentos que se fazem com o nome de Deus. Se falando também aqui do Brasil, nos carnavais, como eles faziam, os zombamentos, as brincadeiras com o nome de Deus, a falta de respeito pela igreja, pelos aqueles que servem a Deus. Então, por conta disso, muita gente pensa que hoje Deus ele está castigando a humanidade. Mas você já parou para pensar, refletir sobre os castigos de Deus, sobre as punições de Deus? Porque Deus ele pune, Deus ele castiga sim, meu irmão. Deus ele puniu ali no deserto Corá, Natã e Abirão e todos aqueles que estavam com ele pela rebeldia. Deus castigou também Moisés, porque ele desobedeceu. Ele disse: olha, tu não entrarás mais na terra prometida. E a terra prometida era para Moisés introduzir o povo ali. Foi o chamado de Deus para ele, foi esse. Mas pela desobediência, ele perdeu essa promessa. Ele foi punido e não poder entrar na terra prometida. E muitas outras punições e castigos na Bíblia que registra que Deus punia o povo, que Deus punia as pessoas. Então a gente sabe que Deus, ele castiga sim. Porque o castigo de Deus, irmãos, é uma forma de nós refletirmos sobre o nosso pecado, sobre o nosso erro e se arrependermos. A punição ele nos traz ao arrependimento. Mas e o coronavírus? É ou não é um castigo de Deus? E antes de eu responder, e antes de eu falar aqui se é ou se não é, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Aqui você já vai entender algumas coisas sobre a punição de Deus, sobre os castigos de Deus. A palavra de Deus ela diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui Deus está dizendo que ninguém paga pelo pecado de ninguém. Que aquele que pecar, esse vai ser punido pelo seu pecado. Então, irmãos, coronavírus é ou não é um castigo de Deus? Nós temos que comparar o que diz a palavra de Deus com os acontecimentos. Tem morrido pessoas, servos de Deus. Tem morrido pessoas que são tementes a Deus, que confiam no Senhor. Será que essas pessoas estão sendo castigadas por uma desobediência de alguém que não obedece a Deus, que não confia em Deus? Por um zombamento de alguém que afronta a Deus? Será que essas pessoas estão sendo punidas, castigadas? Então, que imagem é esse nosso Deus? Se nós formos pensar desse jeito, é um Deus injusto. Só aí já dá de nós tirarmos a conclusão que o coronavírus não é um castigo de Deus, porque senão Deus estaria sendo injusto.
Na passagem de Sodoma e Gomorra, que está lá em Gênesis, capítulo 18, a partir do capítulo 18, onde Deus já começa a anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra, e quando chega lá no capítulo 19, a gente já vê que acontece a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus tem um diálogo com Abraão, onde Abraão lhe faz um questionamento a Deus. E ele diz: Senhor, longe de ti punir o justo juntamente com o ímpio pelo pecado do ímpio. Longe de ti isso. E ele diz: Senhor, se na cidade tiver 50 justos, tu destruirás a cidade assim mesmo? Tu destruirás o justo junto com o ímpio? E Deus responde a Abraão: Abraão, se tiver 50 justos na cidade, eu pouparei a cidade. E aí Abraão vai questionando, ele chega em 10. E a resposta de Deus é a mesma: se tiver 10 justos na cidade, eu pouparei a cidade por amor aos 10. Então, o que passa para mim e para você isso, irmãos? Que Deus, ele não pune o justo pelo pecado do ímpio, mas Deus, ele poupa o ímpio pela justiça do justo. Por amor ao justo, Deus poupa o ímpio. É o que a palavra de Deus nos apresenta, irmãos. Ele disse: se tiver 10, eu pouparei a cidade com todo aquele povo pecador, com todo aquele povo rebelde, eu pouparei por amor aos 10 justos que tiver ali. Então, a gente vê aqui que Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, não um Deus injusto. Então, por que que pessoas inocentes que servem a Deus, servos de Deus, estariam morrendo? Por quê? Se é um castigo de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos que cada um de nós prestaremos conta a Deus por nós mesmos. Você não vai prestar conta pelo pecado do seu pai ou pelo pecado da sua mãe, da sua irmã, da sua esposa. Se você pecou, a alma que pecar, essa morrerá, irmãos. Essa pagará, essa será punida. É assim que Deus trabalha. Deus é justo, Deus é amor. Deus jamais estará punindo o justo juntamente pelo pecado do ímpio. Jamais. Jamais Deus fará isso. Então, muito se fala, muito se comenta, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é eficaz e ela nos mostra que Deus é um Deus de justiça, sim, mas Deus é um Deus de amor e Deus jamais punirá os seus servos pelo pecado do ímpio. Então, se as pessoas zombaram nos carnavais, se as pessoas brincaram com Deus nos carnavais anterior às pandemias, e se o castigo de Deus é por causa disso, estaria sendo punido só as pessoas que estavam envolvidas ali. Porque com Corá, Abirã e Datã foi desse jeito. Corá, Datã e Abirã, eles se rebelaram e todos aqueles que estavam com eles foram punidos, mas porque estavam envolvidos. Estavam compartilhando do mesmo erro, do mesmo pecado. E a gente sabe que Deus, ele faz assim, irmãos. No deserto, só foi punido aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Aqueles que não adoraram, eles não foram punidos. Deus, ele não é um Deus injusto, irmãos. Então, já respondendo aqui, deixando muito claro, o coronavírus não é um castigo de Deus para a humanidade. E você pode até me dizer: e o coronavírus é o quê? Coronavírus é uma doença, irmãos, uma pandemia. E sempre existiu as doenças, sempre existiam as pandemias. A ciência, muitas das vezes, ela tenta se colocar, tomar o lugar de Deus. E Deus, sempre ele se manifesta para confundir a ciência. Para saber que a sabedoria é ele que dá. Vê, eles estão se batendo aí, dia e noite. E até hoje eles ainda não conseguiram um remédio 100% eficaz. Porque aquilo que Deus faz, o homem não tem a capacidade de fazer. E Deus, ele tem a cura, irmãos. Deus tem o livramento dessa doença já. Deus não precisa estudar, não precisa passar noites e noites perturbados, porque ele já tem a cura, ele já tem a solução para esse problema. Porque tudo está sob o controle dele. E também se fala que o coronavírus, já vi pessoas falando, que o coronavírus é uma das tribulações ali do Apocalipse. Também eu quero dizer para você que não é, meu irmão. Na tribulação do Apocalipse, a igreja do Senhor ela não estará mais aqui. A Bíblia diz que a tribulação é para aqueles que não forem encontrado o nome no livro da vida.
esses passarão pela tribulação. Os que forem encontrado o nome no livro da vida, foram salvos, esses já estarão na glória com Cristo. Deus jamais permitirá que o seu povo passará por esse momento tão dolorido que é registrado ali no livro de Apocalipse. Então, coronavírus não é, meu irmão. Eu creio sim, eu sou servo de Deus. Eu creio sim que nós estamos vivendo já no Apocalipse. Eu creio sim que essa pandemia, ela é sim algo para que se cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus que fala as profecias, fala de fome, fala de dor, de sofrimento, fala do esfriamento do amor. E exatamente essa pandemia, ela veio para contribuir para que se cumpra essas profecias, irmãos. Essas profecias, mas ela não é uma tribulação do Apocalipse. Agora eu quero dizer para você que Deus, Ele colocou diante de mim e de você uma prova. A prova se tem o amor, se tem a caridade, se tem a misericórdia de Deus dentro de nós. Porque a oportunidade de fazer o bem, a oportunidade de ajudar o próximo é essa que nós estamos tendo. Tem pessoas aí precisando, irmãos, necessitadas. E a oportunidade de nós fazermos o bem é esse. Deus, Ele nos abriu a porta para expressarmos se realmente existe o amor de Deus nas nossas vidas. Se existe a caridade de Deus nas nossas vidas. O momento de fazer o bem é esse. Eu fico vendo as pessoas que vêm transferidas de um estado, que são transferidas de um estado para outro, onde não tem mais leito, que estão lotados, e aí vão para outro estado onde ainda há leito. Irmãos, o agradecimento dessas pessoas quando ele sai curado. Então o momento de fazer o bem é esse, irmãos. Deus, Ele colocou diante de nós essa oportunidade para mostrarmos que somos servos, para mostrarmos que nós temos o amor de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero deixar muito claro aqui, irmãos, coronavírus não é um castigo de Deus e nem é também uma tribulação do Apocalipse. Você pode procurar na palavra de Deus, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que você não vai encontrar algo igual o coronavírus, de uma profecia de Deus que ia se cumprir. Tem sim as profecias de Deus, onde fala nas doenças, onde fala, mas isso é natural desde o princípio, irmãos. Acontece isso, surge pandemias e epidemias. Surge desde o princípio, acontece isso. Tem doenças que até hoje, que surgiram no passado, que até hoje a ciência ainda não conseguiu remédio para que haja uma cura. Deus, Ele sempre permitiu com que essas coisas acontecessem, irmãos. Ele sempre permitiu. Jesus, Ele disse uma coisa muito importante. Ele disse, no mundo terás aflições. Aflições é isso, irmãos. Mas tende bom ânimo. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, não se preocupe, porque coronavírus não é um castigo de Deus. Mas é momento de você se apegar com Deus. É momento de você mostrar dentro de você que o amor de Deus existe dentro de você. Que você é um servo do Senhor, que a caridade e a misericórdia de Deus faz parte da sua vida. Faça o bem, ame o próximo, porque esse é o mandamento de Deus. Essa oportunidade de eu demonstrar que eu cumpro o mandamento de Deus, que é ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem pessoas próximas de nós que estão precisando, necessitado, meu irmão. Mostre esse amor, mostre que você tenha a caridade e a misericórdia de Deus dentro de você. Que Deus abençoe a sua vida. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, ela enche a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus.